Graças a Deus, irmãos, amém? É bom estarmos na casa do nosso Deus para louvar e agradecer o nome dEle. E temos certeza que aqui é o melhor lugar. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos a melhor parte. Escolhemos estar na casa do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele e buscando a Ele de todo o nosso coração. Que seja realmente essa realidade. E com alegria, o Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor nos faz estar alegres, porque nós estamos na casa do nosso Deus, nós estamos sentindo a presença dEle. Hoje nós estamos com um culto que traz aí um tema, né? De volta ao primeiro amor. E Nádia fez menção aqui de que ela iria fazer uma leitura da parábola do filho pródigo. E nós vamos pregar hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre a parábola do filho pródigo. Eu sei que os irmãos conhecem, eu sei que os irmãos já ouviram muitas pregações, existem músicas que retratam essa história, e nós vamos ouvir hoje o recado do Senhor, a palavra do Senhor. Às vezes nós pensamos nessa parábola apenas sobre uma ótica, mas nós vamos ver que ela tem muitas lições para nos ensinar. E nós precisamos aprender, precisamos estar com o coração aberto para ouvir a palavra do nosso Deus, para guardar essa palavra nos nossos corações. Então vou pedir aos irmãos que abram as Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, os versículos de 11 a 32. Lucas, capítulo de número 15, versículos de 11 a 32. É uma leitura um pouco extensa, mas por ser uma história conhecida, por ser também uma história envolvente, quando nós vamos lendo a parábola, nós vamos querendo ver cada passo dessa parábola, cada passo dessa história, até porque a forma literária que ela foi escrita é uma forma poética, que por si só já chama a atenção para que a gente leia até o final. Então nós vamos ler agora esse texto. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, porém, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo?
E este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro? Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado a Deus, porque ela é viva e eficaz, e eu tenho plena certeza que ela cumprirá o propósito dela nessa noite em cada coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu falei, essa é uma parábola bem conhecida de todos nós. Ela faz parte de uma trilogia de parábolas sobre a redenção: a parábola da dracma, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, essa que nós acabamos de ler. Essa parábola foi contada por Jesus dando uma resposta aos fariseus. Ele estava dando resposta aos fariseus que não criam nele e que estavam se afastando cada vez mais dos propósitos do Senhor. Apesar de serem conhecedores da lei, apesar de serem homens que conheciam a lei do Senhor Jesus, que conheciam a lei da palavra de Deus, a lei de Moisés, eles se afastavam cada vez mais dos propósitos de Deus para as suas vidas. E o Senhor contou essa parábola, mais precisamente essas três parábolas. E essa parábola do filho pródigo nos chama muita atenção por ser algo que ele conta e que faz assim, traz bem próximo das pessoas, porque é algo que a gente conhece assim, que muitas pessoas vivem, que muitas pessoas acabam vivendo da mesma forma que aquele jovem viveu daquela parábola. Então, ela nos chama a atenção. Ela nos chama a atenção e nós precisamos tirar lições dessa parábola. Primeiro, a gente percebe que aquele jovem que é contado aqui nessa parábola, ele descumpre um dos mandamentos da palavra do Senhor, que é honrar pai e mãe. No momento em que ele pede a herança ao seu pai, porque a herança, todos nós sabemos que a herança só é dividida, repartida entre os filhos por ocasião da morte dos pais, e o pai ainda estava vivo. E quando ele pede a herança, é como se ele estivesse desejando a morte do seu próprio pai. É como se ele dissesse que não se importava com o pai, com a presença do pai, mas sim com aquilo que o pai tinha para ele. Talvez isso se assemelhe à vida de muitas pessoas que não estão de fato servindo a Deus pelo que Ele é, mas simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer. Tem muita gente que vive assim, e nós precisamos ter cuidado para que a gente não esteja vivendo dessa forma. Nós precisamos servir ao Senhor, o nosso Pai Celestial, por amor a Ele, pelo que Ele é. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. Nós não devemos estar apenas desejando as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que disse que aprendeu a viver contente em qualquer situação, mesmo que as bênçãos do Senhor não viessem sobre a sua vida como nós imaginamos, porque elas sempre vêm. As bênçãos do Senhor sempre vêm nas nossas vidas. O fato da gente acordar, abrir os olhos, respirar, ter um lar, ter um teto, ter uma roupa para vestir, ter uma família. Existe uma bênção maior do que essa? Nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias. Mas aquele jovem, ele desejou apenas aquilo que o pai poderia dar. Então ele pede ali a sua herança, e ele vai viver de forma irresponsável. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, aquele que esbanja todos os bens, tudo que tem. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. Ele achou que os seus bens, o seu dinheiro, a sua herança iria durar para sempre. Ele
achou que nunca iria perder aquele dinheiro, aquela herança que ele tinha. E uma coisa que sempre aconteceu naquela época e ainda nos dias de hoje acontece, é que quando você tem posses, quando você tem dinheiro, quando você tem a oferecer, muitas pessoas se aproximam de você. Os amigos, falsos amigos na verdade, né? Provavelmente aconteceu isso com aquele jovem. Muitos amigos, muitas pessoas se aproximaram dele pelo que ele tinha, não pelo que ele era. No mundo, nesse sistema que já vem perdurando há muitos anos, não é só agora, há muitos anos já existe isso. As pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. E é o que acontecia na vida daquele jovem. Enquanto ele estava ali tendo dinheiro, as pessoas estavam com ele. Mas quando sobreveio uma grande fome, uma grande ruína, quando seus bens se acabaram, os seus amigos se foram. Aquelas pessoas que estavam provavelmente nas noitadas com ele, aquelas pessoas que o acompanhavam aonde ele ia, sumiram. Ele passou necessidade. A palavra de Deus diz que ele passou fome. Ele foi à lama, literalmente. Ele foi cuidar de porcos. Cuidar de porcos para um judeu naquela época era algo terrível, era abominável. E ele foi cuidar de porcos, de tal forma que ele tinha desejo de comer as alfarrobas. Alfarrobas era um tipo de vagem que é parecido com o tamarindo, mas era tão amarga que ninguém consegue comer, só serve para porcos. E aquele homem chegou a um estado terrível, longe do Pai, longe de Deus, longe do propósito de Deus para a sua vida, que ele chegou a ter desejo de comer aquilo que só porcos comiam. O estado do homem longe de Deus, o estado do ser humano longe de Deus, o faz desejar estar nos lugares mais terríveis. E ele estava nessa condição. Ele estava numa condição tão terrível que nem os empregados, os trabalhadores do seu pai estavam melhores do que ele. Ele estava numa condição terrível, mas ele cai em si. Aquele jovem cai em si, e isso é muito importante. Tem muita gente que critica quem erra, tem muita gente que se acha autossuficiente, tem muita gente que se acha melhor do que todo mundo, mas o apóstolo Paulo disse: aquele que acha que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas se cair, lembre-se do Senhor, olhe para o alto, olhe para Deus, caia em si e lembre que o melhor lugar para estar é na casa do Pai, é ao lado do Senhor, é ao lado do nosso Deus, porque o mundo é ilusão. Ele se deixou levar pela ilusão do mundo, ele se deixou levar pelo desejo de ter a sua herança e de gastar a sua herança. Ele confiou nos seus bens materiais, ele confiou nas coisas que o dinheiro poderia dar. Ele abandonou o melhor da sua vida, ele abandonou o seu pai, e o pai que é representado por Deus. Ele abandonou o seu Deus, ele abandonou o melhor para ele, em busca de bens materiais. Ele achava que aqueles bens que ele tinha, que aquela herança nunca iria acabar. A ilusão de muitos por aí. Tem muita gente que vive uma vida a cada dia atarefada, buscando sempre se satisfazer com bens materiais, perdem de viver para a família, perdem de servir a Deus, porque se entregam demais à conquista, ao desejo de conquistar bens materiais, porque depositam toda a sua confiança em bens materiais. Aquele jovem pensou dessa forma. Ele abandonou o seu pai, ele abandonou o melhor pelo que era transitório, ele abandonou o eterno pelo transitório. Nós nunca devemos abandonar o eterno pelo transitório, os prazeres mundanos, os desejos mundanos. Tudo isso é transitório, tudo isso passa. As alegrias que o mundo pode proporcionar, que os prazeres desse mundo podem proporcionar, é passageira. E nós precisamos lembrar que a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do Senhor, e o Salmo 128, versículo 1 diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos de maneira justa, sóbria, de maneira piedosa, esse homem é feliz. A verdadeira felicidade independe de um estado. A verdadeira felicidade independe de um ter, mas é muito mais ligada ao ser. Ser honesto, ser verdadeiro, ser sincero, ser servo do Senhor, estar a cada dia na presença dele, buscando a ele. E isso aquele jovem abandonou em busca do transitório, em busca do que era passageiro. Ele abandonou e ele chega nesse estado temporário. Mas ele faz planos. Ele faz planos. Quando ele cai em si, ele faz um plano de que iria voltar para a casa do seu pai. E esses planos dele não ficou no mundo das ideias. Muitas vezes nós fazemos planos, muitas vezes nós desejamos melhorar, muitas vezes nós dizemos que vamos abandonar tais práticas que nos afastam de Deus, que nos prejudicam, que prejudicam a nossa vida espiritual, mas fica apenas no mundo das ideias. Nós não colocamos em prática. Mas esse jovem nos dá uma lição. Ele planejou, e tudo aquilo que ele planejou, ele colocou em prática. Da mesma forma como ele planejou: voltarei para a casa do meu pai e direi a ele: não sou digno, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me fazem como um dos teus empregados. Da mesma forma como ele planejou, ele fez. E aí agora nós percebemos algo muito importante. Quando ele está próximo da cidade, próximo da casa do seu pai, o seu pai o vê de longe e corre. E por que ele corre? Algo que, quando a gente vai estudar as tradições judaicas, algo para um judeu, um ancião judeu, estar correndo era algo vergonhoso. Mas ele corre, ele se expõe à vergonha pelo filho. E há uma razão por que ele se expõe à vergonha. Lá em Deuteronômio diz que um jovem rebelde, um menino, um filho rebelde, se ele continuasse sendo rebelde, ele teria que ser levado para os anciãos da cidade, que iriam julgar o seu pecado e iriam apedrejá-lo até a morte. E as cidades naquela época eram compostas por anciãos que ficavam na entrada da cidade. E aquele senhor, ele corre para que alcançasse o seu filho antes que ele fosse apedrejado, porque ele foi rebelde, ele foi reconhecido, ele poderia ser reconhecido como aquele rebelde que saiu da casa dos seus pais. Mas o pai corre, se expõe à vergonha e vai atrás do seu filho e diz: nesse ninguém toca, porque ele é meu filho. O Senhor fez isso por nós, quando ele enviou o seu único filho para morrer na cruz, se expôs à vergonha, para que nós não fôssemos apedrejados pelo pecado, pelo mal. O Senhor fez isso por nós. Ele se expôs à vergonha por nós. Então aquele Senhor, ele se expõe à vergonha, ele corre para alcançar o seu filho e o abraça. E agora ele faz algo também muito mais importante. Ele abraça o seu filho, que ele nem deixa ele terminar a frase dizendo que não é digno de ser chamado filho, que queria ser considerado como um dos seus empregados. E aí um teólogo chamado Rubem Alves, fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz que nessa hora é como se o pai olhasse para o filho e dissesse: meu filho, eu não sou um débitos. O que você fez no passado, ficou no passado. Você se arrependeu e por causa do seu arrependimento, os seus pecados foram esquecidos. Foram lançados no mar do esquecimento, que eu não sou um débitos. Você agora é nova criatura. E aí eu me lembro de uma história, de uma parábola, na verdade, não é bíblica, da nota de 100 reais. A nota de 100 reais saindo no Banco Central novinha. Ela está novinha, ela vale 100 reais. Quando ela começa a circular nas mãos das pessoas, ela começa a ficar velha, mas ela continua valendo 100 reais. Se a gente pegar ela, amassar ela, jogar no chão, pisar, cuspir nela, ela está toda amassada, mas ela continua valendo 100 reais. O valor dela não muda. O valor do ser humano para Deus não muda. Ele continua amando. A palavra de Deus diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos a cada dia voltar-se para Deus, por causa desse tão grande amor dele. O amor dele é tão grande que perdoa os nossos pecados.
O amor dele foi tão grande para com aquele jovem que perdoou os seus pecados e disse: eu não sou velhos, aquilo que você fez ficou no passado. E coloca ali novas roupas, simbolizando uma nova vida. Coloca um anel no dedo, simbolizando uma nova aliança. Coloca sapatos, sandália nos pés, simbolizando uma nova caminhada. Uma nova caminhada. Isso que ele faz na vida daquele jovem. Manda matar um bezerro cevado, dá um banquete para aquele jovem. Mas essa história tem um outro personagem, uma outra pessoa que não saiu, que não foi embora da casa do seu pai, mas que ele, apesar de não ter saído, ele vivia uma vida que não é digna de ser vivida de um servo do Senhor viver. Ele começa a fazer reivindicações. Primeiro, ele não reconhece o seu irmão. Quando ele diz ao pai: este teu filho, ele não reconhece mais como irmão. Ele usa a seguinte expressão: este teu filho. Ele não diz: o meu irmão saiu. Ele diz: este teu filho. Ele rejeitou. É uma atitude reprovável daquele jovem. E aí ele começa a reivindicar do seu pai. Ele saiu, gastou o dinheiro com meretrizes. E eu que sempre estive aqui, o Senhor nunca me deu um cabrito, o Senhor nunca fez nada por mim. Isso mostra que ele não estava servindo ao pai pelo que o pai é, mas ele estava servindo, querendo algo em troca, querendo barganhar com o pai. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor apenas querendo que Ele nos dê algo em troca. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque não temos como fazer algo para Deus para que Ele faça algo por nós em troca, porque Ele já fez. Paulo diz: quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então aquele jovem precisava aprender isso. Ele ficou, ele não saiu, ele criticou o que saiu, mas ele não ficou por amor ao Pai. Tem muita gente que talvez esteja dentro da igreja, mas não esteja amando ao Senhor de fato, não esteja servindo ao Senhor de fato. Às vezes estão apenas em busca das bênçãos, às vezes estão apenas querendo se alimentar, não querem oferecer a sua vida, o seu culto, a sua adoração ao Senhor. Nós precisamos lembrar disso, que o Senhor já nos dá, o Senhor já nos abençoa, o Senhor já fez por nós. Ele ainda continuará fazendo. Mas, mais uma vez, citando Rubem Alves, agora ele disse, ele faz a conjectura de como se o pai dissesse para o seu filho: meu filho, eu não somo créditos, o que você faz por mim vai dizer muito mais sobre você do que sobre mim, porque o que você faz por mim não muda o meu caráter, o que eu sou. O que nós fazemos não muda Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo por nós. Muda muito mais o nosso caráter, diz muito mais sobre nós, sobre mim. O que eu faço para Deus diz muito mais sobre mim. E eu preciso pensar sempre sobre isso. Às vezes nós queremos fazer para o Senhor só para querer algo em troca. E não deve ser assim. Nós devemos fazer para o Senhor por amar a Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos lembrar sempre disso. Aquele jovem precisava lembrar disso. E aí o pai lembra ele quando ele disse ao pai: este teu filho. O pai agora vai falar: este teu irmão estava perdido e foi achado. O pai mostra para ele que ele estava errado. Tem muita gente que critica os que saíram. Tem muita gente que critica, que acha que ele é melhor porque ficou. Era o caso daquele jovem. Ele se achava melhor porque ficou, melhor do que o seu irmão. Mas a sua atitude, o seu jeito de ser, a sua forma de ser estava demonstrando que ele era tão errado quanto aquele que saiu. Ele era um pródigo que ficou. Ele estava perdido na casa do pai. Ele deveria rever os seus conceitos. Ele deveria aprender com o amor do Pai, que ama a todos indistintamente. O Senhor ama a todos e deseja que todos cheguem à salvação.
Nós precisamos pensar como o apóstolo Paulo, que se nós estamos aqui hoje, se nós somos servos do Senhor, se nós cantamos para o Senhor, se nós pregamos, se nós servimos ao Senhor, se nós adoramos a Ele, é pela graça dele, não é nada partindo de nós mesmos, porque a nossa vontade, a vontade do ser humano é sempre fazer o que desagrada a Deus. É a graça de Deus, a graça de Deus em nós que nos faz ser o que somos. É a graça de Deus em nós que nos faz permanecer. É a graça de Deus também na vida daqueles que voltam. É a graça de Deus que permite que eles ouçam a palavra de Deus, que caiam em si e que reconheçam que são perdidos, que o melhor lugar para estar é na casa do Pai. É a graça de Deus, um favor não merecido. Nós não merecemos, nós estamos aqui pela graça de Deus. Se não entendermos a graça, nós seremos como esse filho que ficou, achando que merecemos alguma coisa, achando que temos direito, achando que temos direito de reivindicar algo de Deus. Se não entendermos a graça, nós vamos viver assim, pensando que temos o direito de reivindicar algo de Deus. Mas quando nós entendemos a graça de Deus, o favor não merecido, quando entendemos que Deus olhou para nós e não viu mérito algum, mérito nenhum em nós, o mérito está todo em Jesus Cristo. O mérito está todo em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos entender que o amor do Pai é suficiente. Nós vamos entender que a presença de Deus é suficiente nas nossas vidas, que estar na presença de Deus, servindo a Ele, buscando a Ele, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Eu gosto sempre de lembrar da fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles disseram: ó rei, saiba que o Senhor, se Ele quiser, Ele pode nos livrar, mas se não, nós não nos dobraremos. Eles tinham certeza de que Deus é soberano, que Deus pode ou não, se Ele quiser, Ele pode recolher os seus ou pode salvar de alguma situação difícil. Mas o que cabe a nós é entender a vontade de Deus. O que cabe a cada um de nós é entender que nós não somos merecedores, que nós estamos aqui, que nós ficamos, que nós permanecemos, não é por causa do nosso mérito, não. Não é porque somos melhores do que aqueles que desistiram da caminhada. Não, é por causa da graça de Deus que nos alcançou. É pela graça de Deus que é capaz de frear o mal. É a graça de Deus que, na nossa vida, através do Espírito Santo, nos conduz a caminhos corretos. O Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, por meio da sua graça. Então, que nós possamos refletir nessa noite sobre essa parábola, sobre esse texto e sobre a necessidade de permanecer na casa do Pai, não para reivindicar nada dele, mas porque o amor dele é suficiente nas nossas vidas, porque a presença dele é suficiente nas nossas vidas, porque nós precisamos, nós dependemos dele. Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não somos nada. Precisamos compreender isso todos os dias. E precisamos, a exemplo daquele filho, se algum dia errarmos, se algum dia nos afastarmos da presença de Deus, cair em si e voltar a praticar as primeiras obras e se firmar cada dia mais e entender que não há um lugar melhor do que estar na presença de Deus, do que estar nos braços do Pai. Entender que o Pai está sempre de braços abertos, como nós cantamos nessa noite, e Ele não desiste de nenhum de nós. Ele não desiste. Por amor a nós, Ele se expôs à vergonha, morrendo na cruz do Calvário. Só por lembrar disso, nós devemos servir de todo o nosso coração. Nós devemos entregar nossas vidas a Ele todos os dias, servir de todo o coração, estar se desviando de todo mal, entender que esse mundo é ilusão, os prazeres desse mundo é ilusão, as conquistas desse mundo
é ilusão, é passageira. Não é que eu vou deixar de buscar uma melhora na minha vida financeira. Não é isso, mas isso não deve ser prioridade na minha vida. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. Tem que ser prioridade na minha, na sua, nas nossas vidas. Deus precisa ser prioridade. A presença dele nas nossas vidas precisa ser prioridade. Se não estiver sendo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que um dia já fez uma aliança com o Senhor, ou se ainda não fez, se ainda não tomou a sua decisão, e que queira nessa hora entregar a sua vida, fazer essa aliança com o Senhor Jesus, que queira nessa noite renovar essa aliança com o Senhor Jesus, que queira se entregar a Ele de todo o coração, entendendo que o melhor lugar para se estar é na presença dEle, é nos braços do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão, pense direito e tome a sua decisão.